queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estudar um pouquinho um texto que está no capítulo 11 de Gênesis, versículo 31 e 32. Antes de nós começarmos a fazer a leitura desse texto, porque são só 2 versículos, eu quero te lembrar que frequentemente a gente lê o capítulo 12 de Gênesis, quando Deus vai ao encontro de Abrão, Deus toma essa iniciativa. Você percebe lá no capítulo 12, Deus diz a Abrão. Não diz que Abrão estava orando, não diz que estava buscando. De repente, Deus decide ir até Abrão e fala aquele texto clássico, né? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Deus fala, né, para Abrão sair desse ponto, que ele vai levar para um ponto que na verdade ele não define qual é. No meio do processo, ele vai revelar para Abrão onde é esse ponto. É por isso que Abrão é considerado no Novo Testamento, lá em Romanos, em alguns outros textos, como o pai da fé. Por que ele é o pai da fé? Porque quando Deus mandou ele sair de onde ele estava, seguro, que ele era herdeiro, né, do pai dele, que havia falecido, agora ele era o proprietário das terras, a pessoa que ia dividir a herança com ele, o irmão dele já era falecido, ou seja, tudo era dele. Quando chega esse momento, Deus fala, então, sai daí que eu vou te mostrar para um lugar. E ele levanta e sai, e vai. Ele aceita esse convite do Senhor. Ele aceita essa promessa de Deus. Quando você lê o capítulo 12 mais para frente, até o versículo 9, você percebe que Deus faz um compromisso e promete coisas para Abrão e ele crê. Por isso que ele é o pai da fé. Ele não viu nada, mas seguiu. Quando você vai ler esse texto mais para frente, capítulo 16, 18 para frente, você percebe que Abrão chega numa terra chamada Canaã. E no capítulo 11, que a gente vai fazer a leitura agora, esse texto de Canaã é citado. Observe bem, ó. Capítulo 11, versículo 31. Tomou Tera, o pai de Abraão, né? Tomou Tera Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, seu neto, portanto. E a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. Ponto. Esse texto ele mostra que nos planos de Deus já fazia parte, Deus já estava querendo que essa família morasse em Canaã. Quando o Tera se põe a caminhar em direção a Canaã, ele tem algumas paradas no meio do caminho, é natural que isso ocorra. Você sabe muito bem que Ur hoje é o Iraque, né? Onde é o Iraque hoje é o local onde foi Ur nesse passado aqui. E Canaã é exatamente, né, o lugar onde está Israel. Canaã é conhecida como a terra que mana leite e mel, a terra onde tem chuva. Você sabe, né? O Iraque é seco, a terra onde tem chuva, a terra onde tem água, a terra onde a terra é úmida, né? O território geográfico onde a terra é úmida, nessa época aqui, é Canaã. Então, o que Deus está querendo? Deus está querendo que esta família se retire de um lugar seco para ir para um lugar onde tem abundância de água, onde eles plantariam e colheriam. É a promessa de Deus, o cumprimento da promessa, o melhor de Deus para a vida daquela família. E quando a gente compara com o capítulo 12, a gente vê que Deus tinha uma visão bem mais ampla, porque em Abrão seriam benditas, né, e são todas as famílias da terra. É o propósito de Deus para todos. O que ocorreu aqui então com Tera? Por que é que ele estagnou? Por que é que ele parou no meio do caminho? Você sabe muito bem que agora no mês de fevereiro, na Igreja Eterna Aliança, nós estamos estudando uma palavra, estamos debaixo de uma palavra que nós chamamos de palavra profética, que é a palavra que nós estudamos o mês inteiro. Nós estamos ao longo do ano de 2022 estudando o capítulo 54 do livro de Isaías,
E um dos versículos do capítulo 54 de Isaías diz que nós vamos crescer e que nós não devemos impedir o nosso crescimento. Ou seja, em fevereiro, a gente está estudando esse assunto, nós vamos crescer e não haverá impedimentos para que nós cresçamos. Então, assim, a parte de Deus é nos incentivar com a palavra, é mostrar lá o horizonte e falar, vai naquela direção que vocês vão chegar onde eu quero que vocês cheguem. Vocês vão desfrutar da bênção que eu quero que vocês desfrutem. Vocês estarão no lugar que eu quero que vocês estejam. Vocês estarão dentro da minha boa, da minha agradável, da minha perfeita vontade. Porém, não se permitam paralisar, não se permitam estagnar. Quando a gente vai ler esse texto, você percebe que o lugar onde Tera parou tem o mesmo nome do filho dele. Por quê? Nos versículos anteriores, a Bíblia diz que Arã morreu. Muito provavelmente, Arã morreu na terra chamada de Arã, a terra que era dele, a terra que provavelmente recebeu o nome dele após a morte. Quando o Tera sai para fazer essa viagem de um ponto ao outro, ele sabia que deveria fazer essas paradas, até porque, como eu te falei, Iraque e Israel, a distância entre um e outro é aproximadamente assim 1000 quilômetros. Não dá para fazer uma caminhada de 1000 quilômetros sem parada. Óbvio que ele tinha imaginado, tinha programado, idealizado paradas. No fim do dia, eles montavam as barracas, descansavam, repousavam. Na manhã, no dia seguinte, eles desmontavam tudo e continuavam mais um pouquinho da caminhada. Muito provavelmente, sei lá, uma vez por semana, eles davam um descanso um pouquinho maior, ficavam 2, 3 dias repousando para tomar fôlego e prosseguir. Ele havia idealizado as paradas, o que ele não havia idealizado era ficar numa dessas paradas para sempre. E quando Tera fica numa dessas paradas para sempre, o que ocorre ali? Ali ele morre. Então, o texto está dizendo que quem parou em Arã morreu. Quem parou no lugar que não era para parar, morreu. E por que será? Por que será que Tera resolve parar ali? A Bíblia não diz, então a gente tem que imaginar. Pode ser que Tera tenha se sentido bem ali. Aqui já tá bom. Talvez ele tenha saído de Ur, e Ur significa labareda, na língua original desse nome. Então, um lugar quente, escaldante. Pode ser que ele tenha chegado à Tera e falou, aqui melhorou a temperatura, já melhorou, tá bom, vamos ficar aqui. Melhorou um pouco tá bom. Ele trocou o excelente pelo bom. Pode ser que ele tenha feito essa escolha. Não tá excelente, mas tá bom, vou ficar aqui. Pode ser que ele tenha se cansado. Eu me cansei, quer saber? Eu abro mão de chegar em Canaã. Não me interessa mais, eu vou ficar por aqui mesmo. Pode ser que ele tenha sentido tristeza, porque ali foi o lugar onde possivelmente o filho dele morreu. E aí, chegando ali, as lembranças, a memória, a dor da perda, do trauma, do passado, as coisas, já estou falando da nossa vida, as coisas que nos desmotivaram, que trouxeram humilhação para nós no passado, prevaleceram sobre a perspectiva do excelente que Deus estava apontando ali mais adiante. Perceba que existe um ponto A e existe um ponto B. Deus não abriu assim a proposta. Vamos ver onde é que vocês vão chegar caminhando. Não, é para sair daqui até aqui. Ele chegaria em Canaã se ele continuasse caminhando, se ele tivesse prosseguido com a viagem. Entretanto, Tera se permitiu paralisar e ali em Arã ele morreu. A palavra que o nosso Deus está trazendo para nós, o ensino que o nosso Deus está trazendo para nós esse mês, ele mostra para nós que nós não vamos sucumbir aos impedimentos. Deus não está dizendo que não existem impedimentos, que o inimigo não tenta nos impedir. É evidente que se Deus vai retirar os impedimentos é porque eles existem. Mas o nosso Deus, ele tem um compromisso conosco. Ele vai à nossa frente. O Senhor Jesus,
ele diz assim para nós, quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Então significa que ele está falando, eu estou indo na frente. Esse caminho, quem está trilhando primeiro sou eu. Inclusive, eu sou o caminho. Né? Você quer chegar no excelente? Você quer chegar no bom? Ó, vem aqui após mim, que eu estou indo na frente. Jesus vai na frente para quê? Para apontar o caminho, ele é o guia, ele é aquele que retira os impedimentos, é aquele que retira as paralisias, é aquele que vai vencendo as dificuldades e nós vamos ali atrás dele. Para onde Jesus aponta, nós vamos seguindo atrás dele. Para quê? Com o objetivo que ele desejou para nós. Você percebe que quando Tera não usufruiu do benefício que estava apontado para ele, que estava proposto para ele, Deus pega esse benefício e entrega para Abrão, a descendência de Tera. A vontade de Deus é que aquela família desfrutasse desse benefício. O Tera não chegou? Não tem problema, a bênção continua existindo. A bênção está na mão de Deus. Um não usufruiu, ele pega aquela bênção e fala, você vai usufruir. Alguém abriu mão de chegar no lugar, alguém abriu mão dos benefícios do Senhor, alguém na tua família falou, não quero isso, o Senhor ele entrega para você. Olha, vai, porque eu continuo querendo que você viva o melhor. Eu continuo querendo fazer que em ti sejam benditas todas as famílias da terra. Deus iria tornar esta família completa bendita e no capítulo seguinte, a gente percebe Deus agora transmitindo para Abrão isso. E logo, né, quando Deus fala, vou te mostrar a terra, ele não chama essa terra de Canaã. Mas lá para o capítulo 16 de Gênesis, você percebe que a terra que Abrão chega e ele enriquece e ele vive bem, é efetivamente Canaã. Né? Então, o nosso Deus está querendo nos colocar nessa terra que tem abundância de água, que tem fontes de água. A fonte é Ele próprio. Ele não quer que a gente viva no calor da dificuldade, Ele não quer que a gente viva no calor da paralisia, no calor do problema. Ele quer nos colocar em um lugar seguro, um lugar onde Ele está presente, um lugar onde Ele é fonte de refrigério. Não é que não vai ter aflição, mas está ali, bem à mão, o refrigério. É isso que o nosso Deus está fazendo aqui com Abrão, é isso que o nosso Deus está fazendo conosco. O nosso Deus, ele está mantendo o nosso sonho vivo. Ele está mantendo o nosso sonho acordado. Ele está nos preenchendo, nos enchendo com ânimo. Ele nos faz, evidentemente, dar algumas paradas, porque Deus não quer que a gente dê um tiro assim de 1000 quilômetros de caminhada. O Senhor não vai exigir isso de nós. Ele é o Deus que criou o descanso. Né? O sábado foi criado por Deus, o descanso foi criado por Deus. O Senhor se apresenta como o Senhor do sábado. Ele é o Senhor do descanso. O Senhor Jesus, ele faz questão que a gente dê algumas paradas. O que o Senhor Jesus não quer? Que a gente aproveite que parou e encerre ali a jornada. Não foi para isso que o nosso Deus criou o descanso. O descanso é um lugar provisório. Nós não vamos trocar o excelente pelo bom. O descanso é bom, mas chegar na promessa é muito melhor. Então o nosso Deus, ele está conosco, o Senhor está apontando para isso e ele está nos lavando, nos enchendo com essa proatividade que está nele. O nosso Deus é proativo. Nós não seremos pessoas reativas. Nós não vamos reagir às informações de tristeza ou de conforto que nós recebemos ali em Harã. Nós vamos reagir, vamos levantar acampamento e vamos continuar nesse trajeto que o Senhor está apontando e viveremos o excelente de Deus. Nosso Deus é abençoador. Tem gente que confunde, né, essa palavra de ânimo com teologia da prosperidade. A gente nunca pode esquecer que o nosso Deus é próspero, que nada falta para o nosso Deus. Aliás, a Bíblia também diz que o nosso Deus é dono de muitos benefícios, de todos os benefícios. Deus é o dono da água, Deus é o dono da terra boa, Deus é o dono do ouro, Deus é o dono da prata.
Você acha que Deus precisa disso? Ele é o dono de tudo isso para nos entregar. O que ele vai fazer com isso? Ele vai compartilhar conosco. Amém? Deus criou essas coisas boas. Deus criou um jardim de deleite para ali colocar o homem. Então, não é da intenção de Deus que a gente fique parado num lugar seco, num lugar quente que chama labareda. Ele quer nos colocar num lugar que emana leite e mel. Isso não é teologia da prosperidade, isso é o caráter de Deus, é a constituição de Deus. Deus é assim. A primeira vez que Deus propõe um negócio aqui para Abrão, ele já começa a falar, eu vou te abençoar. Deus é abençoador. Ele chega falando para Abrão sair, que ele quer levar para um lugar, com qual objetivo? O que Deus quer com Abraão nesse lugar? Quer abençoar. É a mesma coisa com você. O que Deus quer te transferindo desse lugar seco e colocando você na terra que emana leite e mel? Quer te abençoar. Essa é a vontade de Deus. Deus ama. Deus ama, Deus corrige porque ama e Ele quer nos colocar nesse lugar. Se o Senhor está corrigindo você hoje, se você estava mais tempo parado numa área do que deveria, levanta hoje, se põe a caminho. Troca o bom pelo excelente, você não vai perder, muito ao contrário, você vai ganhar. O Senhor Jesus é o próprio caminho, Ele está indo na frente, Ele está apontando e Ele não nos abandona. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus.